Bom dia! Hoje temos uma palavra abençoada. E bota abençoada, né? É maravilhosa ela. E que a bênção do Senhor seja derramada a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que buscam e querem encontrar o Senhor Jesus E busca a salvação e a vida e a eterna. vida eterna. Todos nós já temos a salvação e a vida eterna, irmão. Ela Porque está Cristo- pronta para toda a humanidade. Porque Cristo nos libertou da maldição da lei. E nós somos filhos de Deus. Nós temos já a salvação pronta. Só depende de nós aceitar Jesus. É bem simples. É crer e fé nele. Muita gente está esperando por isso. Não. Não existe isso. Ele disse que o meu justo viverá da fé. Né? Então, nós temos que ter fé em Cristo Jesus. E é a nossa fé que agrada a Ele. Exatamente. Quando nós falamos, quando nós meditamos, quando nós buscamos com fé um encontro com Ele, é a nossa fé que chama a atenção dele. E é bem simples porque... E Ele abençoa. E é bem simples porque é só entregar a nossa vida para Ele. Porque É Ele já verdade. entregou a vida dele para nós, lá na cruz. Ele morreu por nós. E a única coisa que Ele espera de nós é o nosso crer, a nossa entrega para Nossa Ele. entrega para Ele. Porque a nossa vida já é dele. Porque como Já comprou. meu esposo falou, nós somos filhos de Exatamente. Cristo. E Nós temos que entender crer isso. nisso. Exato. Ali nós temos, ali em Romanos 10, né? Romanos 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Esse homem, o apóstolo Paulo, é um dos maiores apóstolos de Cristo. Ele também, ele não conhecia Jesus, né? Ele conhecia a lei, como muita gente conhece a lei. Então, ele era separado de Cristo, porque todo aquele que conhece a lei está separado de Cristo, está separado da salvação e da vida eterna. E esse homem conhecia a lei, ele era um fariseu. E ele matava aquele que tinha Cristo na vida dele. E agora ele está pedindo aqui, olha que está pedindo agora, depois do encontro que ele teve com Cristo, né? Ele mudou a vida dele. E nós temos que ter esse encontro com Cristo para nós mudar a nossa vida. Romanos 10:1. Irmãos, olha o que ele está dizendo. Irmãos, está dizendo, para todos nós. O desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel. Quem é Israel agora? É todo aquele povo lá do Oriente Médio e mais o gentil. Para que se salve. Mas por que nós temos que orar para que se salve? Para que eles possam vir para a graça, salvação e vida eterna. Por isso nós falamos antes. Fé em Cristo Jesus. Então, pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus. Eles têm um zelo muito grande. Mas não com entendimento. Não tem entendimento. O que tem O entendimento da graça. da graça, da salvação. O entendimento de da vida Cristo. eterna. Exato. Nós temos que ter um entendimento bem simples. Salvação e vida eterna através de Cristo Jesus. Fé, né? A palavra vai confirmar, visto que não conheceram a justiça de Deus. Olha aí, não conheceram a Cristo. Não conhecer Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Exatamente. É a cruz do Calvário. E procura estabelecer a sua própria justiça. O que tem de gente estabelecendo sua própria justiça? O que é a própria justiça, Paulo? Lei. Eles retornam para a lei. E é o que muita gente faz. E nós não podemos retornar para a lei, porque a lei é uma maldição. Jesus carregou a maldição da lei. E ele condenou a lei. E nós não podemos pregar a lei. Só todo mundo prega a lei. E a lei é uma maldição. Por isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Ore por ele, para que eles possam mudar. Da lei para a graça. Salvação e vida eterna. Porque a lei, condenação. A graça, salvação. E não se sujeitaram Olha aí. a que vem de Deus. Tu viu? Não se sujeitaram a que vem de Deus. Qual é a que vem de Deus? Cristo. Salvação e vida eterna. O fim da lei é Cristo. Acabou. Está escrito aqui. O fim da lei é Cristo. Acabou. Para a justiça de todo aquele que crê. Olha aí. É fanta. O fim da lei é Cristo. Está escrito aqui. Acabou a lei. A lei é uma maldição. Os 10 mandamentos é uma maldição. O Velho Testamento não se prega. Nós podemos estudar. Mas pregar não. Olha, vou repetir. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Acabou a lei. Para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. Tem que crer em Cristo Jesus. Olha que lindo ali no versículo 8. 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Olha aí. Maravilhoso. Está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. É isso que nós estamos pregando, irmão.
Nós temos que confessar, falar e crer no nosso coração que Cristo é o único Salvador. É o único que se entregou lá na cruz para que hoje nós pudéssemos alcançar a vida eterna ao lado dele. Exatamente. Tu vê que está bem claro, irmão, a palavra aqui? Está bem claro. Só que as pessoas não conseguem enxergar essa luz que está na palavra. E nós estamos enxergando, e vocês estão enxergando. Ali no 9, continuando. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Bem simples. É crer naquilo que Jesus realizou lá na cruz por nós. Ele morreu, carregou todos os nossos pecados e ressuscitou, trazendo salvação e vida eterna para toda a humanidade. Exatamente. E toda a humanidade está salva. E ela não sabe. E ela tem que saber. Irmão. Todos nós já estamos salvos. Todos nós já temos vida eterna. Mas para viver em Cristo Jesus, só temos que aceitar Jesus. Pois, e se aquele que não aceitou Jesus, aí ele não vai para o céu. Aí não. Mas ele vai ter vida eterna, vai. Só que em outro lugar, menos do céu. É isso que eu quero explicar bem. Aí diz, 19, né? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha aí, bem simples a salvação. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É bem simples a salvação, irmão. Tem momentos da nossa vida, né, que nós vamos passar, irmão, que é tu e ele. Não tem outro, não tem pai, não tem mãe, não tem parente, não tem amigo, não tem médico, não tem ninguém. É tu e Cristo. É tu e ele sozinho ali. E é tu que vai dizer isso aí. Pois com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Então tu tem que crer em Cristo Jesus, nem entregar a tua vida para ele. Senhor, eis-me aqui, te entrego a minha vida, né? Para ti, te entrego tudo que eu tenho, te entrego o meu familiar, te entrego a minha casa, meu lar, tudo. Vai entregando para ele a tua vida, né? Tudo em Cristo Jesus. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há diferença entre justo, entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos. Com os outros, com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só clamar. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas. A salvação e a vida eterna já foi derramada por Cristo lá na cruz. E ele nos deixou livre-arbítrio. Exatamente. Para crer nele. Quem crer não será condenado, não tem a salvação e a vida eterna. Exatamente. Agora vamos lá para o João. Estamos aqui abrindo a palavra. 3. Vamos lá. Lá em João 3. João 3. João 3. 17. Olha aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, tu viu? Ele enviou ao mundo o seu Filho. Não para que condenasse o mundo. Olha aqui, irmão. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. E foi salvo, irmão. O mundo foi salvo. Toda a humanidade está salva. Só que ela não sabe. E ela tem que saber que toda a humanidade está salva através de Cristo Jesus. Porque ele carregou o pecado lá na cruz do Calvário de toda a humanidade. E ele salvou toda a humanidade. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu tudo lá. E pregou para aqueles que estavam lá no inferno. E todo aquele que aceitou Jesus, levou para o céu. Está sentado à direita do Pai. Então ali, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Olha aí, bem simples. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Foi aquilo que eu disse. Quem crê vai para o céu, quem não crê não vai. Está condenado. Mas vai para onde? Nem quero saber. Porque eu já estou no céu. Então, quem crê em Cristo Jesus vai para o céu. É bem simples, irmão. A salvação é bem simples. Ali em Gálatas 3:8. Gálatas. Vamos lá, então, Gálatas 3:8.
Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha aí, ó. anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, Lá em Gênesis, ele anunciou. para Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. O mundo inteiro, irmão. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tu viu, irmão? É fé. Tem gente que está esperando Jesus, mas Jesus já veio. É através da fé. Todos aqueles que São das obras da lei, olha aí, ó. estão debaixo da maldição. Está escrito aqui, irmão. A lei é uma maldição. Vou repetir de novo. E Deus repete de novo. Ele é repetitivo. Porque a lei é uma maldição. E todo mundo prega a lei, irmão. Se tu ouvir a lei, uma pregação numa igreja ou qualquer outra coisa, não pega a pregação da lei. Porque a lei é uma maldição. Ela vai te condenar. Ela vai te dar obrigações e deveres. E não existe mais obrigações e deveres na salvação e na vida eterna. Jesus já fez tudo para nós. Está pronto o reino do céu. É só ter fé. Ele nos libertou para que tivéssemos fé nele. Exatamente. Então tudo aquilo que é da lei é uma maldição. Tem muita coisa que é da lei, irmão. Se eu for citar, é um horror. Tem o dízimo que é da lei. Tem a briga com o diabo que é da lei. Tem o pecado que é da lei. Tem a morte que é da lei. Estou esperando Jesus que é da lei. Tudo é da lei, irmão. Isso aí é uma maldição. Não. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Tu viu? Diante de Deus ninguém será justificado pela lei. Porque a lei é uma maldição. Por isso que eu sou repetitivo, e Deus também é. Então nós temos que entender que todos que pregam o Velho Testamento, os 10 mandamentos, é uma maldição, irmão. Não escuta isso. Porque pela lei ninguém será justificado diante de Deus. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, toda a humanidade é justa, viverá da fé. Mas por que toda a humanidade é justa, Walter? Porque ele nos lavou, ele nos justificou, ele nos limpou, ele nos deixou perfeito. Agora só depende de nós aceitar Jesus para ter a salvação, a vida eterna. É isso. A vida eterna está pronta, só depende de nós. Ora, a lei não é da fé. Viu, ó? Mas o que fizer essas coisas por elas viverá. Mas ninguém, todo mundo morreu na lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se a pessoa retornar para o madeiro, que é a lei, é uma maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que prega a lei. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Olha ali, ó. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Exatamente. Agora nós vamos lá para o Romanos. Romanos 8. Vamos ali para o Romanos 8. Nós temos aqui a primeira palavra. Romanos 8. Versículo 1. Ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Viu? Não tem condenação, irmão. Quem tem Cristo não tem condenação nenhuma. Já está no reino do céu. Já está sentado à direita do Pai. Nós temos que crer, é por fé, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é carne, Paulo? Lei. O que é Espírito? Cristo. Olha que existem dois tipos de lei, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Nós estamos libertos. Então tem a lei da graça e a lei do pecado e da morte. Exato. A lei da graça e da vida e a lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou-me da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado?
a lei do pecado é os 10 mandamentos, irmão. Ele me livrou, ele carregou os 10 mandamentos lá no cruz do Calvário. Porque ninguém conseguiria, né? Ninguém conseguiria se libertar da lei. Porque a lei é uma maldição. E ele carregou a lei lá na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Porque a lei é pecado. A lei é morte. A lei, Cristo não está ali. Ele carregou o pecado da lei. Por isso que ele venceu a lei. Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu todas as coisas. Ali no Romanos 6:1, olha como confirma a palavra. Romanos 6:1. 6:1. Não aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Irmão, olha aí, ó. De modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, irmão, como viveremos ainda nele? Morto para o pecado. Nós não temos mais pecado, irmão. Por isso que eu digo que toda a humanidade não tem pecado. Só que ninguém crê, ninguém aceita isso. Mas aqui está dizendo, ó. Nós, ó. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós estamos mortos, irmão, para o pecado. Nós estamos vivos em Cristo Jesus. Acabou o pecado. Não existe mais pecado para quem está em Cristo Jesus. Acabou. Não existe mais. Por isso nós não temos mais pecado. Porque se nós tiver pecado, nós não entramos no reino do céu. Então nós temos que ter fé. Nós não temos mais pecado. Foi o que Jesus realizou lá na cruz. Ele carregou o pecado de toda a humanidade. Carregou todo o pecado lá na cruz. Sofreu todo aquele sofrimento lá na cruz por amor a nós, para que carregássemos, para que nos libertássemos do pecado e hoje vivêssemos na graça, na salvação e na vida eterna. Ele nos libertou da lei, da maldição da lei, porque a lei é uma maldição. Ali em Efésios 2 vai confirmar isso. Efésios 2. Aí é, lá em Efésios 2. Efésios 2. Olha o que Jesus fez lá na cruz por nós. Nós tem temos que ter fé nisso. Tem um título, a minha tem um título. A salvação pela graça. Olha aí, salvação pela graça. A salvação veio de graça para toda a humanidade. É nisso que tem que estar a nossa fé. Exatamente. Na salvação pela graça, não pela lei. E é mas bem pela simples. graça. A salvação está pronta. É a salvação pela graça. Toda a humanidade está salva. Ela tem que saber disso. E nós temos que saber. O nosso familiar tem que saber. O pai tem que saber. A mãe tem que saber. O filho tem que saber. Nós temos que dizer para ele: olha, tu está salvo. Morrer, nós vamos morrer na carne. A carne vai lá para o cemitério. Mas a parte espiritual não. Ela tem um corpo celestial e vai para o céu. E vai viver a eternidade com parente, amigo e vizinho. Né? Com todos os familiares. E aqui em Efésios 2 deixa claro isso. Ele nos vivificou. Cristo nos vivificou. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando está na lei. Nos quais andasse outrora. Na lei, irmão. Segundo o curso deste mundo. Olha aí. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. O que tem de gente desobediente que vive na lei para se beneficiar para a carne, irmão? Não. Eu sou um filho desobediente, que é isso que ele está dizendo. Vou repetir, ó. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ó. Ele vos vivificou, né? Estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esses filhos têm que ser obedientes, irmão. Ele tem que pregar a graça, a salvação e a vida eterna, não a lei. E aí? Entre eles, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Da lei. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Filho do diabo na lei, irmão. Como também os demais. Quem prega a lei é filho do diabo, irmão. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, olha aí, estando nós ainda mortos em nossos delitos, na lei, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É espetacular isso aqui, irmão. Está bem claro isso aqui, irmão. É só meditar, ler de novo e entender que é pela graça que nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Está claro. E nos fez assentar nas regiões celestiais
em Cristo Jesus. É aí que tem que estar a nossa fé. Exatamente. Já estamos no céu, irmão. Por fé. Já estamos em Cristo Jesus. Por fé. Já estamos salvos. Por fé. Tudo é por fé, irmão. Só isso. E aí que tem que estar a nossa fé. Crer em Cristo. Crer no que Ele realizou lá na cruz por nós. Por amor. A palavra diz que Ele nos amou. E nesse amor, Ele nos deu salvação e vida eterna. Nos vivificando, nos tirando de todo o pecado, de toda a ira, de toda a maldição. E nos colocando no reino da sua graça. Isso aí. Eu vou repetir esse versículo, é 2,6. Lá em Efésios. E nos ressuscitou. Olha aí, irmão. Nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Juntamente com Ele. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. Com Ele. E nos fez assentar. Estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Foi essa a mensagem que Deus proporcionou a todos vocês, irmão. Que essa mensagem, né? Abençoe a vida de cada um. E passe essa mensagem, irmão, para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para todo mundo, irmão. Porque essa mensagem não é nossa. Essa mensagem é do Senhor. E é vocês que têm que fazer a obra. É vocês que têm que levar a salvação em vida eterna. É vocês que estão entendendo isso aí. Olha, isso aqui é raro. É raro isso aqui de acontecer nas igrejas. É muito difícil. Porque eu já congreguei já mais de 30 em igrejas e nunca vi pregar isso aqui, irmão. Nunca. Então, essa é a nossa oportunidade de levar o reino do céu para os nossos familiares, parentes, amigos e vizinhos. Amém. Amém. E é maravilhoso uma vida junto com Cristo. Amém, amados? Que Cristo abençoe a cada um. A mensagem não vem de nós, vem dele, porque ele amou a todos nós. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo fim de semana e uma excelente semana a todos, com Cristo Jesus.